Uma boa noite a todos os irmãos, dando continuidade ao nosso momento de oração e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido-os a elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão e mestre, aos espíritos que nos acompanham e nos assistem, e humildemente pedirmos que sejamos abençoados neste momento e que toda mensagem que será lida e explanada possa se fazer presente em nosso coração para que possamos ressignificar nossos pensamentos e nossos sentimentos. Esta leitura é do capítulo 14, Não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14, Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mácula? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores não há sempre escondida uma serpente? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação, muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer a tenhais ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários, não vos iludais. Deus vô-los emprestou, tendes de lhos restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo nada menos caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe a restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são tanto quanto ele seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestistes do caráter sagrado de ministros da caridade da terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que se vos confiou, que sois senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo de que vos haveis deslembrado,
e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que as mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para, dizer aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-los para com vós mesmos. A um homem que haja muito trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvirdes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato, pois bem, pratique a caridade, dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que aquele, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que os outros, pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se a socorrer os outros. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego dos mesmos bens. É o orgulho. Não raro vê-se o arrivista atordoar com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades. O desgraçado que lhe pede assistência, em vez de acudi-lo e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Segundo o seu modo de ver, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que conseguiu acumular. Pertence-lhe a ele exclusivamente o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que, com uma só palavra, Deus o pode lançar por terra. Meus irmãos, a nossa leitura foi interrompida nesse parágrafo e será continuada por outro irmão no dia seguinte. Então, façamos uma analogia. Imaginem um pai com alguns filhos que, antes de se ausentar, confia a um deles a sua fortuna. Com a ausência do pai, este filho, tomado pelo orgulho, irá se sentir superior aos seus irmãos, merecedor único dessa fortuna. E envolvido pelo egoísmo, pensa no futuro, que também terá seus próprios filhos e que muito justo seria guardar e até mesmo duplicar essa fortuna. Que sentimento teria o pai ao retornar e ver que o filho de sua confiança deixou os irmãos na miséria? Com certeza tomaria do filho egoísta essa fortuna, o que lhe causaria grande vergonha. Outra pergunta: será que os descendentes desse filho egoísta não seriam também egoístas? Será que não brigariam entre si, tornando essa riqueza motivo de infelicidade?
São questões que, inclusive, vemos no nosso cotidiano e precisamos refletir. Outro ponto importante do texto é que se um homem pobre se torna rico por meio do seu trabalho, mas se deixa dominar pela avareza, este é mais culpado do que aquele que nasce na riqueza, porque conhece a fome, o frio, o sofrimento dos outros e simplesmente ignora tudo isso. E veremos ao longo dessa leitura que a riqueza tão desejada pelos materialistas, na verdade, é uma prova muito difícil. Então não esqueçamos, irmãos, que só carregamos conosco após a morte aprendizagens. E se elas forem positivas, nosso espírito terá leveza. Pelo contrário, se nossas experiências forem negativas, o peso que elas nos trarão dificultará a nossa passagem para o plano maior. Então agora vamos nos encaminhar para o encerramento do nosso Evangelho de hoje. Queremos agradecer pela oportunidade que foi nos concedida pelo plano superior. Queremos agradecer pela nossa vida e por todas as coisas boas que nos têm acontecido até o dia de hoje e também pelas coisas ruins que nos servem de aprendizado. Pedimos pela fluidificação das águas que se encontram em nosso lar, para que elas recebam o fluido necessário para o nosso corpo físico e espiritual. E vamos pedir que o Senhor abençoe e proteja aos trabalhadores da nossa casa espírita, encarnados e desencarnados, em especial pelos desencarnados que se encontram em grande trabalho neste momento. Vamos pedir que o Senhor abençoe os trabalhadores da saúde que estão no enfrentamento dessa pandemia. Pedimos a todas as pessoas que se encontram enfermas e, se elas tiverem o merecimento, que elas possam curar-se dessa doença. E aqueles que partiram, aqueles que perderam seus familiares devido a essa enfermidade, que possam encontrar a paz em seu espírito e o consolo no nosso Evangelho, e que possam compreender que a morte é apenas uma etapa de nossa imortalidade. E assim, encerrando, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e que todos nós possamos continuar nossa caminhada evolutiva, iluminados pelo Espiritismo. Obrigado, Pai, por tudo, e que assim seja.